mais de 10 expressões que você fala em português e sempre quis falar em alemão. Entre elas, agora ferrou. Quando você faz alguma merda. Ou então, nem a pau. Quando você não concorda com alguma coisa, não vai fazer aquilo e não concorda e não vai rolar aquilo, porque é demais. Ou pedindo alguém namoro de uma forma indireta, enfim. A gente vai revisar hoje as expressões que vocês me perguntaram ao longo dos últimos 7 dias. A gente vai revisar tudo hoje nessa live aqui. Então, se você quiser relembrar, ou se você não conseguiu acompanhar todas as expressões, não anotou, fica aqui até o final para você aprender tudo direitinho, porque agora é compilado das expressões que você precisa saber em alemão, semana número 12. Meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E a primeira pergunta que vocês me fizeram nos últimos 7 dias, né, a primeira pergunta que eu anotei aqui, né, que está no meu roteiro, foi a seguinte: Ravili, como é que eu chego para uma amiga alemã que já tá rolando um clima entre a gente e eu quero pedir ela em namoro? Como é que eu falo assim, ó, quer namorar comigo? Eu achei engraçadinho porque, pô, se chegar pra alguém e pedir em namoro assim, eu acho que eu nunca pedi alguém em namoro, eu acho que foi uma parada que rolou naturalmente. Achei um pouquinho coisa de adolescente pedir em namoro, mas eu acho que é interessante aprender essa frase em alemão, né? Como é que fala em alemão? Você quer namorar comigo? Porque na realidade, o verbo namorar, você sabia que não existe em alemão? Não existe o verbo namorar. Isso quer dizer que eles não namoram? Não, eles namoram. Só que eles vão comunicar de outra forma. Então, por exemplo, quando você quiser falar em alemão assim, ó, você quer chegar para alguém e perguntar, né? Você quer namorar comigo? Olha só como é que seria a versão alemã para essa pergunta. É bem interessante, olha só que massa. Willst du mit mir zusammen sein? Que numa tradução literal aí, acho que a maioria eventualmente vai saber. Você quer estar junto ou junta comigo? Você quer estar junto comigo? Willst du mit mir zusammen sein? Só que isso aqui soa bem direto, né? Soa meio adolescente e tal. Embora eu acho que a depender do contexto, você pode utilizar, né? Mas agora, olha só, vamos dizer que você quer jogar um temperinho a mais, quer contextualizar um pouquinho mais, etc. Quer mostrar que o que é que você está sentindo pela pessoa, né? Que você já tem sentimentos por ela, já tem um tempo e tal. Dá para falar isso em alemão também, obviamente. E aí eu vou trazer uma versão para você um pouquinho mais longa, que você vai estar se abrindo para a pessoa. E a pessoa vai valorizar essa coragem de você, primeiro, estar se abrindo. Não é fácil, às vezes, a gente se declarar, né, para alguém ou mostrar as nossas emoções para alguém. Acho que tem muita gente que tem dificuldade com isso. E segundo, você falar isso em alemão, para quem está aprendendo, é desafiador. Então aquela pessoa que está te ouvindo, o nativo ou nativa, vai valorizar isso. Vai olhar e falar, caramba, a pessoa ela conseguiu olhar nos meus olhos, falar, se abrir comigo, dizer o que ela está sentindo e ainda falar em alemão, mesmo gaguejando, ela botou para fora ali. Você vai ganhar pontos com isso. Olha como é que você pode falar, por exemplo. Ich hab schon länger Gefühle für dich. Bora até aqui essa primeira vírgula, beleza? Ó, ich hab schon länger Gefühle für dich. Como é que você pensaria, qual é o sentido dessa primeira parte até a vírgula? Ich hab, se você tirar o schon länger, para quem estava na live de ontem, vai relembrar o que eu ensinei, schon länger tem a ver com um aspecto temporal, você consegue arrancar aqui da frase, schon länger, que o sentido principal da frase permanece. Olha que interessante, eu posso falar também, ich hab Gefühle für dich. Então, eu tenho sentimentos por você. Tá bom, mas o que é que schon länger, que sentido schon länger deu a frase aqui? Ó, schon länger significa, ó, já há um certo tempo, já há algum tempo. Né? Schon länger. Ich hab schon länger. Schon vai ter sentido de já, e o länger vai trazer esse sentido temporal de que já está acontecendo há algum tempo, né? Não é algo de ontem para hoje. Ich hab schon länger Gefühle für dich. Die está se referindo a Gefühle, die mehr als nur Freundschaft sind. Então, que são, no caso, os sentimentos, né?
são mais do que apenas Freundschaft. O que é Freundschaft em alemão? Amizade. Então, mais do que amizade. Willst du mit mir zusammen sein? Então, você quer estar junto comigo? Que em português, a versão em português seria: você quer namorar comigo? Versão alemã: Willst du mit mir zusammen sein? Beleza? Então, você pode contextualizar um pouquinho mais e fazer a pergunta depois. Vai ficar melhor. Beleza. Próxima pergunta que eu recebi foi: que apelido carinhoso em alemão eu posso usar com o mozão? O seu parceiro é nativo, ou alemão, ou suíço, enfim, o que é que você fala, o que é que você usa com ele? Ou vice-versa, a sua parceira é nativa, o que é que você usa com ela? Você tem algum apelido carinhoso? Só que em alemão, tá? Não vale em português a gente já sabe. Você sabe algum apelido carinhoso em alemão? Coloca pra gente aí, que eu vou separar uma lista aqui pra gente dos apelidos carinhosos mais usados em alemão, tá? Claro que isso depende muito de casal, né? Tem casal que vai ter um nome, vai trazer nomes próprios ali que só servem para aquele casal. Mas eu trouxe aqui aquilo que é mais usado como um todo na Alemanha e eu ouvi bastante já, não só outras pessoas usando, mas alguns, eu já namorei com nativa, elas usaram comigo, com duas nativas e elas usaram comigo. Beleza, então a Clau, acho que deve ser Cláudia, né? Só pode. A Ana Lídia colocou também aí. A Cláudia já começou com o que é mais clássico. De longe, o apelido carinhoso mais usado em alemão, com certeza, é Schatz. Schatz, se você for olhar no dicionário, você vai olhar e você vai ver que a palavra Schatz, ela tem um sentido literal. Schatz é tesouro. Mas você não esqueça da mãe do Kiko. Não é a mãe do Kiko falando tesouro. É tesouro mesmo ali e tal. Só que quando você traduz a palavra Schatz para português, você não precisa traduzir como tesouro. Pode traduzir como amor. Porque eu acho que no Brasil, não sei se você concorda ou não, mas no Brasil o apelido carinhoso mais comum é amor. Amor pra lá, amor pra cá. Pelo menos é a impressão que eu tenho sendo brasileiro e morando no Brasil por muitos anos. Já na Alemanha, a palavra mais comum é a palavra Schatz, que é essa aqui. Ó. Boa noite, Manta. Schatz. Schatz é a palavra mais comum. Tem alguma outra palavra comum? Tem. A palavra mouse também é comum. Caramba, Raviro, mas a palavra mouse não significa rato? O nativo usa isso? Usa rato? Meu Deus do céu. Mas isso aqui não é ratazana não, tá? Pensa no ratinho. Mas é estranho, né? No Brasil, em português, a gente não vai falar, né? Pra chamar alguém de rato. Carinhosamente, nunca ouvi isso. Temos também Liebling, né? Que tem o sentido de querido. Então a gente está aqui tratando daquilo que você, por exemplo, tem um marido e tá falando e quer falar isso para ele, ou um namorado, enfim. Então, Liebling, querido. Tem também Hase. Hase significa lebre. Hase. E até no vídeo cheguei até a comentar que tem uma amiga minha, alemã, que ela me chama de Hase. E a gente se conhece desde quando eu moro aqui, tem 8 anos. E ela chamava de Hase, Hase. Eu, que diabo é Hase? E procurava e não achava o sentido daquilo e tal. Aí um belo dia eu aprendi que Hase vem da palavra rasa, mas ela coloca com i no final porque fica no diminutivo. Essa palavra rasa aqui, você sabe o significado? Rasa. Rasa significa lebre. Mas se você fala rase com i no final, já fica mais no diminutivo, como se fosse lebrinho, alguma coisa assim. Enfim, é apelido carinhoso, né? Em português talvez você não vai sentir como um nativo sente, porque a gente não usa isso em português. Tem também, Süßer, é um outro apelido carinhoso. Süßer. Süßer, dá para traduzir como doçura, ou fofo, fofura, Süßer. Como vem da palavra süß, né? Se quiser uma tradução mais ao pé da letra, pense em doçura. Süßer. Viri, mas não vai soar muito melequento demais não sei o quê. Não necessariamente. Se você está num relacionamento ali, você ama a pessoa e realmente tem aquele carinho e quer demonstrar esse carinho, não vai soar assim.
A não ser que você seja aquela mulher mais mais machão, né? E tal. Baby também dá, né? Que é bebê. Tem também Schnucki. Schnucki vai estar na linha do gracinha. Gracinha dá para traduzir como fofura também. E temos também Herzchen. Herzchen. Que aqui tá bem simples. O que é que significa Herz em alemão? Coração. Você colocou Chen no final, ficou no diminutivo, né? Então, coraçãozinho. Você conhece mais algum? O que é que você acha que faltou aqui nessa lista? Pode colocar nos comentários aí. Agora, a próxima pergunta foi: Ravile, como é que eu falo em alemão? Nem a pau, né? Nem fudendo, de jeito nenhum, de forma alguma. Como é que fala isso em alemão? Então imagina só que teu marido, ele já sabe que você é casca grossa, mas ele ainda vem, né, realmente com a postura, com a proposta absurda de que ele vai ter uma viagem a trabalho e que ele e uma colega de trabalho vão dormir no mesmo quarto de hotel. Olha que loucura! Teu marido te conhece, você é brasileira, já é, né, com um temperamento forte ali e tudo mais. Você fala assim: você tá maluco, é? Nem a pau, nem fudendo você vai fazer um negócio desse. Né? Ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque nem sonhando. Uma forma de você dizer algo nessa linha, que é muito usado em alemão, é essa frase aqui, ó. Nie im Leben. Nie im Leben. Pô, literalmente dá para traduzir fácil aqui, né? Ou seja, nunca na vida. Nunca na vida. Eu acho que isso rola em português também, né? Nunca na vida. Em alemão é muito usado, tá? Nie im Leben. Nie im Leben. Né? Nunca na vida, nem sonhando. Beleza. Tem outras formas de soltar os cachorros e falar isso? Nem a pau? Tem também. Aqui é uma forma de você falar assim, ó. Nem vem com essa. Isso tá fora de questão. Nem vem com essa. Tá fora de questão. Esquece. Kommt gar nicht in Frage. Lembra que eu trago para vocês frases muito usadas, tá? Então, se você tá aí achando que isso é pouco usado, não vale a pena anotar, não vale a pena aprender, você tá muito enganado, tá muito enganada. O que eu trago aqui sempre é aquilo que é muito usado. Não vou trazer coisa que raramente é usado. Isso aqui é muito usado. Kommt gar nicht in Frage. E não só nesse contexto, né, de você falar com alguém que nem vem com essa e tal. Em vários contextos você pode usar isso. Kommt gar nicht in Frage. Próxima. O que é que tem aqui? Aqui você pode falar de forma irônica também, né? Aqui é realmente você mostrando que tem um poder ali no relacionamento. Você manda no relacionamento. Você, ó, cai na chance. Sem chance. O coitado não pode nem argumentar que você já corta logo, né? Cai na chance. Sem chance. Esquece isso aí. Né? Então, aqui, na tradução ao pé da letra, sem chance. Beleza? O que é que a gente tem depois disso? A gente tem isso aqui, ó. Niemals. Niemals. Niemals é jamais. 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 Niemals. Niemals. E qual é a expressão, então, clássica para falar nem a pau, ou de jeito nenhum, né? A expressão clássica, alguns de vocês conhecem. Então, ó, a clássica é auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Que dá para você intensificar isso aqui, tá? Você consegue intensificar auf keinen Fall fazendo sabe o quê? Você pode colocar a palavra gar aqui, ó. Auf gar keinen Fall. Então, se auf keinen Fall é algo do tipo de jeito nenhum, o auf gar keinen Fall, como é que seria? Traduzir isso é um pouco difícil, mas seria algo do tipo assim: absolutamente não. De jeito maneira. Não sei se você já viu isso em português. De jeito maneira. A forma coloquial eu acho que inclusive soa até mais intenso do que de jeito nenhum, né? De jeito maneira. Então, o auf gar keinen Fall, vamos concordar aqui que é o nosso de jeito maneira. Pelo menos no Nordeste fala assim. Na Bahia, né? Auf gar keinen Fall.
Bora, vamos lá, calma, que agora é o próximo contexto. Próxima pergunta que eu recebi de vocês. Como dizer em alemão? Tô solteira, mas não tô sozinha, tô solteira. Sim, eu sou baiano. Você também é baiana? Então, como é que fala em alemão a pergunta que eu recebi, né? Tô solteira, mas não disponível. Tô solteira, mas não disponível. Olha que engraçado, né? Quando é que a pessoa responde e fala isso, né? Tô solteira, mas não disponível. Porque se você chegar pra pessoa e fala que você tá solteira, você já quer dar uma esperança pra pessoa. Ó, tô solteira, mas não tô disponível. Ou seja, dê um não, mas com possibilidade de sim no futuro, né? Porque bastaria você falar, não tô disponível. Só isso, acabou. Agora pra que falar, ó, tô solteira, mas não tô disponível. Aí o caboclo fica lá na intenção, na expectativa, né? Se ele quiser muito. Mas beleza, você quer falar isso, então... Só que é o seguinte, o que é que eu ensinei antes disso? Eu ensinei uma coisa bem legal, né? Se você quiser dar uma resposta mais espirituosa, né? Realmente dar uma resposta mais... que soa mais engraçada e tal, você pode falar isso aqui, ó. A resposta é legal essa aqui, hein? Ich bin Single, eu tô solteira, aber vergeben an mich selbst. Então eu tô solteiro ou solteira, mas comprometida ou comprometido comigo mesmo. Olha que legal, né? Essa aqui é muito massa. Ich bin Single, aber vergeben an mich selbst. Gente, a palavra vergeben significa comprometido ou comprometida. E aí, ó, quando você fala assim, ó, aber vergeben an mich selbst, mais comprometido ou comprometida, an mich. O an aí tá trazendo uma direção, né? An mais acusativo. Rola esse direcionamento aí. Vergeben an mich selbst. O selbst seria o mesmo, né? Você tem um bom humor quando ensina. Que legal que você acha isso, que você sente assim. Tem a clássica solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho. Tem essa clássica aí, né? Embora eu acho que essa clássica aí, ela funciona relativamente bem no Brasil, né? Que a gente no Brasilzão ali a gente domina. Agora aqui na Alemanha, eu acho um terror essa questão de flerte, de ficar. O pessoal é muito boca aberta pra isso, meu Deus do céu. O que é que vocês acham? Bota nos comentários aí que a gente pode bater um papo sobre isso. Beleza, Ravilha, aprendi, mas eu quero aprender, tô solteira, mas não disponível. Pô, você pode falar a palavra, usar mesmo a palavra disponível em alemão, né? Ó, ich bin Single, aber nicht verfügbar. Essa palavra aqui significa disponível. E como é que é não disponível? Ué, só negar antes. Nicht verfügbar. Não disponível. Ich bin Single, aber nicht verfügbar. Tô solteira ou solteiro, mas não disponível. Beleza? Na tua opinião, qual é a maior diferença cultural que tem num relacionamento com alguém do Brasil ou com alguém aqui da Europa? O que é que você acha que marcou muito pra você, que você fala assim, caramba, isso é muito diferente? Pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva, você que sabe, mas o que é que você acha que foi assim, muito marcante? Ou uma pessoa que você está no relacionamento hoje, um nativo, né, europeu, ou que você se relacionou no passado, ou que você ficou com a pessoa e você percebeu que é diferente daquilo que você tinha vivido antes no seu país de origem. Me falei. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Enquanto isso, eu vou falar para vocês o que é que vai rolar depois. A pergunta que vocês me fizeram foi a seguinte: como é que eu digo em alemão, de grão em grão, a galinha enche o papo? Essa frase a gente usa no Brasil, mas ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. A Patrícia falou que a diferença é criação dos filhos. Tá bom, mas na criação dos filhos, o que é que você achou muito? Cita um exemplo do que você achou muito diferente. Provavelmente você vai pensar várias coisas, mas cita aquilo que você fala assim, caramba, isso é muito diferente. O que é que você acha? Mas então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Muito importante isso aí, porque essa frase ela serve para qualquer coisa que você for aprender que envolve habilidade.
aprender alemão é uma habilidade que você desenvolve. Aprender violão também, tocar piano, nadar, tudo aquilo que você precisa se dedicar ao longo de um tempo. E quanto mais você se dedica ao longo do tempo, usando estratégias corretas ali para poder fazer com qualidade, fazer com eficiência, para tudo isso vale essa máxima de grão em grão a galinha enche o papo. Eu sei que você já sabe disso, estou falando uma coisa que é clichê, mas eu vou tentar me aprofundar mais aqui para você sair com a reflexão. Muitas vezes, na verdade muitas vezes não, é o que mais acontece. A maioria não estuda alemão achando que ela tem que reservar várias horas por dia para estudar. Se ela não reservar várias horas, não vale a pena, ela não vai aprender. E como ela cultiva essa ilusão, essa crença mental, que pode ser consciente ou inconsciente, aí ela, ao longo da semana, está na correria do trabalho, eventualmente tem família, e vai empurrando o estudo com a barriga. Estuda muito pouco, ou não estuda, chega no final de semana, aí pensa, sábado eu vou estudar umas 3 horas aqui de alemão para compensar. Porque ela acha o seguinte, essa pessoa acha que o fato dela ter contato com o conteúdo em alemão, um vídeo, uma explicação, ela está aprendendo horrores. Basta que ela tenha contato com alguma explicação gramatical ali que ela está aprendendo pra caralho. Não tá. Como assim não tá, Ravili? Tá aprendendo, tá vendo uma aula. Tá, mas tá aprendendo de uma forma extremamente eficiente. Muito ineficiente. Tá bom, qual é a forma mais eficiente então? De grão em grão a galinha enche o papo. Um pouquinho todo dia é melhor do que várias horas num dia só. Frequência é mais importante do que a intensidade. Frequência é mais importante do que a intensidade. Se você hoje está aqui, se você está aqui, alemão é importante para você, beleza. Se você pegar 15 minutos por dia, só que se você não pular nenhum dia, daqui a 6 meses, a soma do que você fez ao longo de 180 dias, você vai falar assim, caramba, olha o poder do tal da, né? Cada dia foi uma gotinha. Agora, meu vaso tá cheio, minha garrafa tá cheia, né? Que no caso seria a metáfora para o cérebro. O seu cérebro tá cheio de informação ali. Agora você consegue produzir bem mais conteúdo em alemão, porque você se dedicou todo santo dia e o seu cérebro foi se acostumando com o idioma. Agora se você, não, tô estudando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é pouco. Tem que ter contato diário para o seu cérebro se acostumando. Porque o grande rolê do alemão é que, como é um idioma muito diferente do português, a gente demora mais para se acostumar. Demora mais para a gente se familiarizar com o alemão. Ordem das palavras na frase, pronúncia, expressões, o fato deles falarem mais baixo, parecendo que está com um ovo na boca. Tudo isso demora para acostumar. Aí você fala assim, caramba, eu acho que eu nunca vou entender um nativo, porque nunca vou entender, né, 100% nativo, porque eles falam embolado, baixo, é horrível e tal. Vai se você continuar treinando, entendeu? Só que tem que ser todo dia. Se ficar pulando, uma coisa que poderia acontecer com bem menos tempo, você fica jogando para 3 anos depois, 4 anos depois, e olha lá, tem gente que mora aqui tem 10, 15 anos e tá passando perrengue o tempo todo, falando alemão horrível, porque não sabe, não se liga que estava estudando errado e acha uma coisa. Não tem que achar, tem que fazer da maneira correta. Se tem gente para te ensinar, ainda mais hoje, né? Ó, live gratuita aqui para vocês, tecnologia à vontade, um monte de informação. Pega as informações e coloca em prática, velho. Antigamente era mais difícil. Quem é mais velho aí sabe. Você que tem aí, sei lá, 50 anos, 55 anos, você sabe que antigamente era foda para você aprender um idioma. Ir na biblioteca, não tinha internet, não sei o que, mó rolê. Paola, mesmo tendo contato diariamente com as pessoas que falam alemão, escutando, tentando conversar, não é mesmo tendo contato. Justamente pelo fato de você ter contato diário com pessoas que falam alemão, se você está ativamente escutando, tentando entender e está tentando conversar, você vai aprender, só que, claro, você tem que aliar a isso um estudo. Você tem que ativamente estudar para entender a lógica do idioma. O idioma alemão, infelizmente, se você falar assim, não, eu vou jogar o livro no lixo, não vou estudar nada, não quero técnica de memorização de informação, não quero aprender fonética, não quero aprender com texteado, com gramática, não quero nada. Não quero nem tirar dúvida com ninguém, eu só quero tentar conversar e aprender conforme eu vou ouvindo. Você vai aprender alguma coisa? Vai.
Tem gente, inclusive, tem brasileiro que eu conheço, que fala alemão assim. Sabe como é que ele aprendeu? Com uma esposa, com uma nativa, casou com uma pessoa, teve filho e toma ele e tal. Só que o alemão dele, ele mora aqui tem uns 30 anos. Não vou falar quem é não, porque é um cara conhecido em Colônia, faz evento e tal. Colônia é a cidade que é perto daqui. O alemão dele é uma porcaria. Com 2 anos de Alemanha, o meu alemão ficou melhor que o dele. A compreensão auditiva dele era melhor que a minha depois de 2 anos aqui, eu aqui. Por quê? Porque ele já tinha décadas aqui, então ele conseguia entender muita gíria e muita coisa ali por causa do convívio. Mas a minha gramática, a minha pronúncia era mais limpa, a minha forma de falar, organizar as frases, era muito mais... Eu sei disso porque as pessoas começaram a me elogiar e comparar com ele. Falaram assim, caramba, tu tem menos de 2 anos que mora aqui e já fala melhor que fulano. Aí eu, sério que eu falo melhor que fulano? Fala, fulano, fala tudo errado, presta atenção pra tu ver. Aí eu prestava atenção e falava, caralho, não é possível e tal. Por quê? Porque você tem que aliar o convívio com o fato de você realmente sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem pra onde correr não, velho. Alemão não leva desaforo, o idioma, né? Deixa eu ver, mas tem um negócio aqui pra cima que eu tinha perguntado. Ah, tá. Em relação a como é que brasileiro, a Patrícia falou sobre criação, né? Como é que brasileiro cria, como é que alemão cria filhos. Acho que na Europa eles dão muita liberdade aos filhos muito cedo. De dormir na casa do coleguinha, sair de casa. Eu percebi uma parada assim mesmo. Acho que a menina tinha 16 anos, aí o namoradinho dormia na casa dela e o pai e a mãe deixavam de boa. Dormia no quarto com ela e fazia ela os troços lá e a mãe e o pai tranquilo. Não sei dizer se isso está correto, se não está. Não tenho filho. Patrícia, a forma de corrigir as crianças também é diferente. Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Ravile, queria te dizer, eu ainda não falo bem. O meu problema com a língua é que eu uso pouco no dia a dia. Caramba, o que é que você acha que você pode fazer para usar mais no dia a dia? Você consegue usar estratégias para passar a usar mais o idioma no dia a dia? Patrícia, eu também não pratico muito porque trabalho falando inglês. Aí você tem... Pô, se você trabalha falando inglês, isso faz parte do seu trabalho, você não tem como mudar isso, tudo bem, só que isso não pode ser uma justificativa para você não melhorar seu alemão, caso melhorar alemão seja importante para você. Porque eu acho que funciona assim. A pergunta que é importante você fazer é a seguinte: minha vida seria um pouco melhor se eu falasse alemão com confiança? Muita gente vai falar aqui para mim, minha vida seria muito melhor, meu Deus do céu. Para outras não, para outras vai falar assim, minha vida seria um pouco melhor porque eu já trabalho em inglês, ganho meu dinheiro ali, já consigo resolver uma coisa ou outra em alemão, muitas vezes eu não entendo, passa aperto ali, passa aperto aqui, mas vou empurrando com a barriga e vai dando certo. Só que eu vou te falar, você não consegue ter uma vida plena num país de língua alemã sem o idioma alemão. Não consegue. Não consegue ter uma vida plena. Você acaba vivendo numa bolha. Tem até nativo que fala inglês, vão falar inglês com você até um certo ponto, mas você não consegue ir além. Né? Você não consegue estar conversando ali com 2 amigos alemães e tá todo alemão sempre, os 2 falando inglês contigo o tempo inteiro. Tem exceção, até que tem e tal, mas acho que vai ser difícil se conectar. Carta é em alemão, burocracia em alemão, ligação, coisa em alemão, recepção de qualquer lugar, alemão. Em alemão, aí você vai ficar vivendo uma vida limitada, na bolha. Eu, pelo menos, odeio a sensação de uma vida mais limitada. E aí, principalmente quando aquilo depende de mim. Eu tenho autonomia para mudar a minha realidade e eu vou mudar e acabou. Se vai chover ou não vai, eu não tenho poder sobre isso. Se alguém está irritado ou não está por alguma coisa, eu não tenho poder em relação ao que o outro pensa, deixa de pensar, sentir e etc. Agora, em relação ao que eu quero para a minha vida e algo que eu posso melhorar na minha vida, eu tenho uma personalidade de isso aqui eu não estou gostando disso, eu vou lá e vou correr atrás para melhorar. É com perfeição? É com extrema disciplina e perfeição, sai tudo certinho? Não, não. Irregularidade, não vai direito, aí tem por que tá dando errado, que não sei o que, aí luta para dar certo e vai, não sei o que. Eu acho que o nosso pensamento tem que ser esse. Senão, pô, olha só, não evoluir dói. Evoluir também dói. Escolha a sua dor.
estudar alemão, passar aperto ali, pensar nas estratégias corretas, ter paciência, porque o resultado não é imediato e tal. Dói, tudo isso dói. Só que aí você, tá melhorando seu currículo, melhorando suas habilidades, sendo uma pessoa mais interessante. Então essa dor vale a pena. Não fazer isso, para quem mora no país de língua alemã, dói. Por que que dói? Limitação para resolver coisas, dependência de gente para resolver algumas coisas mais complexas e mais importantes. Sentimento de que você não está integrada, né? Devidamente integrada no país. Aí a pessoa às vezes precisa tirar o passaporte, não tem o nível para tirar o passaporte. Ou às vezes tem o nível para tirar o passaporte, na hora lá de falar, de jurar aquilo, não sei o que, aí treme na base para falar. Aí para fazer amizade é um problema. Você está no relacionamento com um nativo, rola desinformação, não consegue conversar com a família desse namorado ou marido como deveria conversar e se aprofundar. Então, essa dor não vale a pena para mim. Essa dor eu não quero, né? Eu não quis para mim. Então, você vai ter dor do mesmo jeito, por que tu não vai para dor de crescer? Ganhar mais dinheiro, porque tu pode mudar de emprego. Se tu tiver um alemão muito bom e já tiver uma profissão, tu vai conseguir um emprego aqui, tu vai ganhar um dinheiro. Vou passar um relato para vocês. Tem uma menina, é um relato verdadeiro, tá? Que está acontecendo, inclusive, no momento. Tem uma menina brasileira, tá morando aqui tem mais ou menos uns 3 meses. Ela tá trabalhando como garçonete de 8 da manhã até 11 da noite. Quando ela me falou isso, eu não acreditei. Eu falei, caramba, você tá trabalhando pra caramba e tal. E aí é o seguinte, você acha que tá rolando uma exploração nesse aspecto do empregador? Com certeza. Tá rolando? Com certeza tá rolando. Tá ganhando pouco. Quis entrar no meu treinamento, mas não deu, na época que eu estava com as inscrições abertas, não consegui entrar no meu treinamento por questão financeira, segundo ela. E aí ela reconhece que para ela conseguir um trabalho melhor, ela precisa melhorar o alemão dela. Inclusive, até no trabalho que ela já está, ela não consegue entender direito as pessoas e tal, os nativos, e atender e tal, então ela acaba reduzindo ali a função dela e etc., e tá sendo a menos valorizada por falta do idioma, velho. Olha que louco. Agora imagine só, ela tem o idioma, ela consegue falar alemão com confiança. De cara, ela já conseguiria um emprego melhor. De cara. Por quê? Porque tem qualificação no Brasil. Então tem a qualificação no Brasil, se fala alemão, ela vai conseguir pegar o conhecimento que ela tem na cabeça em português, traduzir aquilo em alemão, e as pessoas vão olhar, ela tem conhecimento nessa área, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo. Agora, quando você, mesmo sendo uma pessoa com bastante conhecimento em português, se você não consegue colocar isso para fora, em alemão, as pessoas vão achar que você é burrona, burrão, não tem conhecimento de nada. Nem todo mundo vai te julgar assim, tá? Mas nem todo mundo vai pensar que você é burrona ou burrão. Vai ter gente que vai saber que é por causa do idioma, etc. Mas ninguém vai te conhecer a fundo e saber o que é que você sabe ou o que você não sabe se você não fala. Percebe? Então, velho, se é melhorando o idioma que vai fazer com que você passe a ter uma nova vida, que você melhore o idioma. Pelo menos eu penso assim. Como é que a gente vai perder, velho, para um idioma? Você vai perder para um idioma. Eu penso logo, eu sou radical dentro da minha cabeça, penso logo em estado de calamidade. É estado de calamidade. Nossa, Ravile, eu odeio o emprego no qual estou trabalhando. Tá bom. O que é que você fez nos últimos meses para melhorar seu alemão, para mudar de emprego? Ah, não fiz nada, vim me arrastando ali e tal, chego cansado, não estudo nada e tal. Tá bom. Tu quer mudar essa realidade? Quero. Se tu continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar. Tu vai ficar entrando, saindo ali, se arrastando e tal. Mas vou aprender ouvindo ali. Vai demorar muito tempo. Você tem que ter uma postura ativa. Se eu fosse uma pessoa nesse estado hoje, odeio o emprego, ganho pouco, não sei o que é que eu faço, estou desestimulada, estou depressivo, eu encararia, eu pegaria minha vida e pensaria assim, eu estou vivendo um estado de calamidade pessoal. Pegaria no quadro, pegaria um quadro, uma folha de papel na parede, no espelho,
e colocaria um cronograma, colocaria um plano de ação, elaboraria um plano de ação para 6 meses. Nos próximos 6 meses, eu vou realmente mudar minha rotina ali para encaixar os estudos. Vai ser cansativo, vai ser desafiador, vai ser um inferno na Terra. Mas eu vou fazer isso durante 6 meses, todo santo dia, porque eu sei que eu só consigo atingir um objetivo grandioso se eu colocar o esforço correspondente. Então eu tenho um objetivo que está aqui em cima. Se eu não colocar um esforço para subir e alcançar e estar aqui em cima, não vai. Simples assim. É igual a pegar peso na academia. Você está ali pegando um peso pro braço. Você quer aumentar o peso para seu braço crescer e ficar com mais músculo. Você vai ter que aumentar o peso. Vai ter que colocar mais força nisso. Aprender alemão é a mesma coisa. Só que a força não é uma força física. É uma força relacionada a uma coisa mental de hoje eu vou estudar 15 minutos e não importa. Minha mente não vai me dominar. Eu quero prova se eu não vou. Dá um murrão na mesa, pelo menos eu faço isso, dá certo. Dou um murrão na mesa, falo assim, eu quero prova se eu não vou fazer isso. Eu vou lá e faço. Agora deve estar com os comentários aqui que eu não li. Meu esposo é italiano e praticamente não aqui não, deixa eu ver. Ah tá, a partir dos 16 anos os pais não podem nem saber as notas deles, já são tratados como adultos. Caramba, não sabia disso não. A Gisele falou, eu preciso aprender alemão, mas não sei por onde começo. Coloca na caixinha dos stories que eu vou te mandar uma resposta sobre isso. Na caixinha dos stories do Instagram, coloca lá exatamente isso aí que você escreveu. Meu marido é português e ficamos no comodismo. Pelo menos é sincera, né? Pelo menos tá sendo sincera de falar assim, que vocês estão no comodismo. É um grande vacilo. Manta, Ravilha, eu trabalho em sorveteria, todos os dias uso as mesmas palavras, as mesmas frases. Dali não saio, por isso tenho dificuldade. Então, você consegue sair se você... Já falei, né? Acho que tudo que eu falei por último aí já se aplica a você. Se o alemão fala comigo, eu entendo até 90%, mas se eles conversam entre si, eu não entendo nada. Treino. Você tem que... Velho, sabe como é que eu desenvolvi isso mais? Ouvindo muito podcast em que tinham 2 pessoas apresentando ali, falando, e aí como estratégia eu faria isso se eu fosse você. Usar a tecnologia a seu favor. Podcast, vídeo no YouTube. Quando tiver 2 ou 3 pessoas ali conversando, tem um monte de... Sabe esse podcast que tem no Brasil? Flow Podcast, não sei o que lá, podcast, tal. Que inclusive eu vim descobrir isso anos depois, né, que isso existe. Mas você deve conhecer que no Brasil tem uma porrada de podcast e tal, a galera fica conversando ali sobre vários assuntos e tal. Sabia que tem alemão também? E aí, às vezes, tem 2, 3 apresentadores, 2, 3 pessoas conversando. Se eu fosse você, eu ficava consumindo muito isso. E podcast também, no caso, só áudio, né? Não só vídeo, mas tem também só áudio no Spotify, etc. E ficar ouvindo, no seu lugar, ficaria mesmo consumindo muito isso. Já que essa é uma dor que você tem no momento, como você falou. Patrícia falou, eu consigo resolver meus problemas em alemão, mas minha gramática é péssima. Se no seu caso você já consegue se comunicar, mas percebe que está tudo errado ali, etc., e quer tornar a sua comunicação, né, sauber, né, mais limpa, aí vale a pena você focar naquilo, né? Se você já tem uma dor, vá atrás de resolver essa dor. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Caramba. Ich werde mit Leuten reden, es kommt nicht auf Deutsch raus. Quando você tenta conversar em alemão, você não sai. Quando você vai conversar com as pessoas, não sai em alemão, mas sai em quê então? Beleza, então vamos lá. Próxima frase é: de grão em grão a galinha enche o papo. Velho, em português a gente fala de grão em grão a galinha enche o papo. Sabe como é que os alemães falam? Eles usam a palavra bosta, só que não é cocô, assim, bosta. Claro que é cocô, sim, mas é cocô que pode se tornar adubo, que é esterco, no caso, né? E aí, na frase alemã, a palavra cocô, que é Mist, ela vai ter uma conotação positiva. Então, em alemão, em português a gente fala de grão em grão, a galinha enche o papo. Então ela vai comendo, né? 1 grão, 2, 3, 4, até encher ali o estômago dela. Já no caso
a frase alemã é assim, ó. Cocô de animais pequenos também contribuem para fazer adubo, para fazer esterco. Então, animais pequenos, aí a frase é, animais pequenos também fazem esterco. E o esterco, no caso, é uma coisa boa, né? Porque é adubo e etc. Mas é engraçado que a frase alemã é assim, é nessa lógica, né? Animais pequenos também fazem esterco. Ou seja, animais pequenos, mesmo com um cocôzinho ali, na soma, consegue também adubar a terra. Olha que doideira, né? Essa é a versão alemã de grão em grão, a galinha enche o papo. Kleinvieh. Você sabia que isso aqui é animais pequenos? Como assim animais pequenos? Galinhas, animais pequenos assim. Kleinvieh macht auch Mist. Animais. No caso aqui, né, claro que a conjugação está no singular, mas você pode... Isso aqui está se referindo àquele conjunto de animais, né, pequenos. Mas se quiser traduzir no singular, não tem problema não. Animal pequeno faz também adubo. Mist aqui está no sentido de esterco, que serve para adubo. Interessante, né? Próxima pergunta que vocês me fizeram foi: como é que fala em alemão? Ferrou, lascou. Então você realmente fez merda. Inclusive que o cara que me perguntou isso, olha o que ele escreveu para mim. Ele falou que ele enviou o print da foto da menina para ela mesma. Olha que cara doido, né? Primeiro, fazer print de foto dos outros, não precisa. Segundo, quis mandar para um amigo, vai mandando, manda pra menina. Mas enfim. E aí é o seguinte, uma forma de você falar agora ferrou é essa aqui, ó. Inclusive esse verbo é muito usado, né? Ó. Jetzt hab ich's verkackt. Então olha só. Jetzt hab ich's verkackt. Ravile do céu, esse S aí é o quê? Pelo amor de Deus. Esse Szinho aqui é a palavra S. Você pode juntar aqui. Jetzt hab ich es verkackt. Es tem uma relação com isso, né? Tem um sentido de isso. Agora eu... no sentido assim, eu caguei. Né? Eu caguei. Verkacken, cagar. Jetzt habe ich es verkackt. Agora eu caguei nisso. Mas, se numa tradução livre, você pode traduzir como agora ferrou. Agora fudeu. Avilha, eu quero falar assim, ó. Agora fudeu de vez. Tem como falar isso de vez? Tem. Olha, fiz merda também pode ser uma tradução, sim. Você pode usar essa frase, tá? Ela vai ter o sentido de fiz merda, agora fudeu, agora ferrou. Vamos lá, vamos pegar essa mesma frase, vamos acrescentar uma palavra aqui, ó, para ela ficar com sentido assim. Agora fudeu de vez. Olha só que interessante. Olha que interessante. Jetzt hab ich's voll verkackt. Voll aqui, né? Para quem conhece essa palavra, vai dar esse sentido de completude, né, e tal. Então é fudeu de vez. O bagulho tá louco. Próxima. Na verdade, é muito legal que eu trouxe 3 verbos do dia a dia para falar isso. O próximo verbo é esse aqui, ó. Você pode falar assim também, ó. No lugar do verkackt, no final, você pode tirar ele e colocar um outro verbo muito usado no dia a dia. Esse aqui, ó. Talvez você já conheça. Ou não. Mist, né? Merda. Jetzt hab ich's vermasselt. Olha que interessante. Mist. Jetzt hab ich's vermasselt. Ou seja, agora ferrou. Né? Agora, dá para traduzir, agora fiz merda, agora lascou, agora ferrou. A tradução fica livre, o sentido é esse, saca? E o próximo verbo então, já que eu falei que são 3 que eu separei para vocês. O próximo é esse aqui, ó. Esse aqui. Ich hab's bei ihr total vergeigt. Olha que legal. Presta atenção agora que vai ter um contexto aqui. O carinha que me perguntou isso, como é que fala isso em português, né? Pô, como é que fala ferrou em português não, em alemão?
ele ele fez um print de uma menina, uma foto ali sensual da menina, uma foto ali, e ia mandar para um colega dele, acabou mandando para a menina. Olha que cara maluco. Primeiro em fazer o print, e segundo em mandar para a própria pessoa. E aí é uma pessoa que ele estava afim de ficar, de se relacionar e tudo mais. Então ele estragou tudo com ela. Então como é que ele fala assim, putz, velho, estraguei tudo com ela? Seria essa aqui, ó. Pode falar isso aqui, ó. Ich hab's bei ihr total vergeigt. Agora um desafio para vocês aí. Como é que fala eu estraguei tudo com ele? Você vai usar a mesma frase, só que agora eu quero que tenha um sentido de com ele. Qual palavra? Você tem que trocar só uma palavra aí. Trocar uma palavra, mudar por outra. Como é que ficaria? Vou dar até um macete para vocês aí para acelerar o processo. Você vai pegar uma dessas palavras e trocar só uma letra. Tirar uma letra. Queiroz colocou, todo mundo. Deixa eu ver se tem outra pessoa que vai colocar também. Ó, já contextualizando o que é que vem depois. Paola, mas ia já tá aqui, ó. Ia já tá. Não tem como repetir a mesma o que já tá. Eunice colocou é. Não, mas aí você não trocou uma letra só, né? Você trocou duas letras, colocou uma outra coisa. Eu não passei o bizu, eu falei que você vai pegar uma palavra que tá aqui e trocar uma letra só. Preste atenção no enunciado, tá? Sabe quando o professor fala assim, a resposta está no enunciado da tarefa. Eu ficava puto quando o professor falava isso. Como assim e tal? Hoje eu sou professor, eu sei por quê que isso é verdade. Se você não sabe interpretar uma pergunta, não tô querendo aqui ser indelicado com vocês não, tá, gente? Tô falando só para ajudar mesmo. Quando você lê rápido o enunciado ou a pergunta, a chance de você errar a resposta é gigantesca. Porque a pergunta ela já dá um direcionamento para que você acerte. E eu ainda passei uma dica. A dica que eu passei, pegue uma palavra daqui, troque só uma letra. Na palavra. Guegueu Capoeira, ele respondeu, mas não é isso. Vamos lá. Quem acertou aí foi a Queiroz. Mais em cima. By him. IHM de Maria, tá? O Guegueu não seria in com N de navio, porque dativo, né? By pede dativo, e aí ele no dativo é com M de Maria. By him. Beleza? No acusativo que seria com N de navio. Ana Lídia também acertou, embora o I seja minúsculo, né? Show de bola. Vamos que vamos. Próxima pergunta que eu recebi de vocês foi a seguinte. Quando tô na academia e um nativo pergunta, faltam quantas séries? O que é que eu respondo em alemão quando o caboclo vem de lá, ou a mulher vem de lá e pergunta, falta quantas séries? Primeiro é importante você saber como é que fala, faltam quantas séries em alemão, né? O primeiro passo é saber isso. Então a pergunta que você vai ouvir é essa aqui, ó. A mais recorrente é essa. Wie viele Sätze hast du noch? Maravilha, Sätze não seria frases? Também. Sätze significa frases, mas tem mais de um sentido. Significa também séries. Numa academia ali, quando você está fazendo algum exercício, você vai fazer, por exemplo, 3 séries de 10, né? 3 séries de 15. Então, Sätze são essas séries de repetições que você faz. Uma série de 10, uma série de 15. Então, ele está perguntando quantas séries você ainda vai fazer. Né? Que você vai fazer uma série, fazer uma pausinha. Volta no mesmo aparelho, faz mais uma série de algumas repetições, dá mais outra pausa. Em alemão, a palavra é Sätze, para séries. Wie viele Sätze? Quantas séries? Hast du noch? Você ainda tem. Essa é a pergunta, pergunta provavelmente você vai ouvir. Essa aqui. Ou dá para também tirar a palavra hast e eles podem falar assim, machst, usar o verbo machen. Wie viele Sätze machst du noch? Você ainda vai fazer. O Guegueu responderia, ich habe noch 3 Sätze.
Übungen. Não, a palavra Übungen, não, tira. Pode tirar a palavra Übungen do final e você vai falar Ich habe noch 3 Sätze, que é eu ainda tenho 3 séries. Show de bola. Übungen, não, porque Übungen seria exercícios. Já seriam os exercícios diferentes, sacou? Imagine só que você tá lá fazendo, sei lá, tríceps, né? Puxando ali para baixo, uma corda para baixo, tríceps. Brum, brum. Isso é um exercício, que é Übung, um exercício. Só que você vai fazer, no seu exemplo aí, você vai fazer 3 séries, né? 3 séries ainda do mesmo exercício. Então você não vai usar a palavra Übungen, né? Exercícios no final. Você vai falar só Ich habe noch 3 Sätze. Tenho ainda 3 séries, sacou? Você tem 3 séries. Mas, pegando o gancho então do Gegeu. O Gegeu usou a palavra Übungen no final. Dá para usar essa palavra em algum momento? Claro que dá. Mas é quando você quer botar a pessoa para correr. Como assim botar a pessoa para correr? A pessoa vai lá e pergunta, quantas séries faltam para você? Wie viele Sätze hast du noch? Aí você fala, putz, velho, ainda vou fazer uma porrada de exercício nessa mesma máquina aqui, eu vou fazer uma porrada de exercício. Aí você chega para a pessoa e fala o seguinte, ainda vou fazer vários exercícios. Ainda vou fazer vários exercícios. É agora o que eu vou mostrar para vocês. Você vai fazer o seguinte. Ich mache noch mehrere Übungen. Olha que interessante. Ich mache noch, eu ainda vou fazer. Mehrere. Não confunda com a palavra mehr, tá? Mehr é mais, é uma coisa. Isso aqui é uma outra palavra que significa vários, várias. Então, ich mache noch mehrere. Então, vários Übungen, exercícios diferentes. Ou seja, você está naquela máquina e ainda você vai fazer tríceps ali na corda, ainda você vai fazer bíceps puxando ali de baixo para cima. Você vai fazer uma porrada de exercício lá e quer que a pessoa, né, meta o pé. Você fala isso aqui, a pessoa, não, beleza, Dankeschön. Então, não, Raviri, mas eu não quero falar que eu vou fazer muito exercício não, porque na verdade realmente só faltam 3 séries para mim. É o que o Gegeu falou, mas sem a palavra Übungen no final. Ich mache noch 3 Sätze. Né? Ou seja, ainda vou fazer 3 Sätze, 3 séries. Ravili, eu quero falar que eu vou fazer só mais uma série. Tá acabando já. Vou deixar o cara ali, ele esperando do meu lado ali, ou ela, porque eu só vou fazer mais uma série, então eu quero falar isso. Não tem problema. Nur noch einen Satz. Se quiser a frase completa é Ich mache nur noch einen Satz. Se quiser tirar a palavra nur, também dá, tá? Dá pra falar Ich mache noch einen Satz. Caso você queira que fique parecido com isso aqui, né? Ich mache noch, você pega isso como um padrão, né? Que eu acho que esses padrões facilitam aceleram o seu aprendizado, facilitam o seu aprendizado, né? Então você pega isso aqui como padrão, ó. Ich mache noch, eu ainda vou fazer. Aí depois você coloca, se for 2 séries, 2 Sätze. Se for 4, 4 Sätze, só vai mudar o número. Se for, falta 10 séries, 10. Ich mache noch 10 Sätze. Beleza, então pega isso como padrão. E você pode falar também, se faltar uma só, Ich mache noch einen Satz. Você pega só esse finalzinho aqui, ó. Pega o começo da outra frase e o finalzinho dessa. Ich mache noch einen Satz. Não é obrigatório falar nur. Mas se quiser algo mais curto, que eu trouxe isso aqui porque é curto, é rápido. Nur noch einen Satz. Nur noch einen Satz. A pessoa vai esperar você terminar. Beleza. E se você quiser, olha que legal. É uma forma de você fazer amizade. Eu já fiz amizade assim, tá? Vocês ficam achando que o alemão e o nativo ali, o suíço tal, é fechado. Claro que eles são mais fechados. Mas não é impossível fazer amizade. Se você não tentar, na real, o que eu percebi, o que eu aprendi ao longo do tempo, é que a iniciativa a gente tem que ter mais iniciativa. Se você esperar por eles, dificilmente você vai fazer amizade. Agora, se você tomar mais iniciativa, porque você está no país deles, entendeu? Eles estão na zona de conforto.
Você que vai ter que procurá-los. E quando você procura, demonstra ser uma pessoa maneira, confiável, você é pontual, porque, pô, você está no país deles. Aí marca lá de tomar um café 7 horas. 7 horas não, vamos botar de tarde, né? 3 horas da tarde, marca de tomar um café. Tu continua com o teu vício brasileiro de chegar atrasado ou atrasada. Marca 3 horas, tu chega às 3h15, velho. Aí o cara tá lá desde 3 horas, ele vai olhar assim e falar assim, e primeira e última vez que eu vou encontrar com essa pessoa. Pode ser até ser que a pessoa não te fale nada. Ele só vai olhar e falar assim, nossa, que desrespeito da porra. Vai pensar, não vai te falar nada e não vai querer te encontrar mais. E depois tu vai ficar, ué, por que não me responde, não rolou mais de encontrar com essa pessoa e tal? Tu atrasou, não se ligou que tem essa diferença cultural e tal. Então, se você não sabe, é importante que você saiba agora, então. Marcou com alguém aqui na Alemanha, chega no horário. Se sabe que vai atrasar, avisa assim que souber, avisa com antecedência. Porque aqui é considerado um desrespeito. Eu entendo porque eles pensam assim e hoje em dia eu penso assim também. No Brasil, eu não achava que 15 minutos era um desrespeito porque todo mundo fazia isso. Quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, a gente entende que o rolê funciona assim. Aqui não. Aqui desde o começo eu aprendi que é diferente e eu respeito. E eu acho até bom. Eu acho legal isso, assim, um respeito com o horário e tal. Porque realmente você deixar o outro esperando, é como se você estivesse falando, ó, meu tempo é melhor que o seu. Você pode ficar me esperando aí, foda-se você, e eu chego quando eu quiser. Porra, tá de sacanagem, né? Então eu até concordo com o pensamento alemão nesse aspecto. Mas beleza, voltando aqui, você tá na academia, e aí uma possibilidade de você fazer amizade é você, por exemplo, sugerir compartilhar o aparelho. Você tá ali malhando e tal, a pessoa quer fazer no mesmo aparelho, e você, poxa, ó, se você quiser, a gente pode compartilhar o aparelho. Eu já fiz isso algumas vezes e cheguei até a fazer amizade com um brother que malha onde eu malho, a gente sempre conversa. Chego lá, cumprimento ele me cumprimenta, ele, e aí, vamos malhar o que hoje? Aí eu falo, sei lá, Brust, né? Brust que é peito. Falar peito. E você e tal? Aí ele fala Arm, que é tipo braço e tal. Eu falo, legal, a gente fica conversando ali e tal. Ele vai malhar, eu vou malhar, depois a gente passa um pelo outro, às vezes a gente se cumprimenta de novo e tal. É legal isso. Às vezes pergunta alguma coisa lá do Brasil, eu pergunto alguma coisa de Alemanha. Então você consegue fazer amizade também com essa abertura, você tendo mais uma iniciativa. E aí o começo pode ser inclusive essa frase aqui. O começo de uma amizade pode ser essa frase aqui. Wenn du möchtest, können wir das Gerät teilen. Se você quiser, a gente pode compartilhar o aparelho. Essa frase, ela pode ser o começo de uma amizade com um nativo alemão. Wenn du möchtest, können wir das Gerät teilen. Inclusive, até gostei de ter falado isso, porque de repente eu vou fazendo ter um vídeo curto sobre isso, né? Fica legal, não fica? Fala assim, essa frase pode ser o começo de uma grande amizade com um nativo alemão. E aí depois eu explico o que é que rolou comigo. E aí, Ravili, beleza, você falou quase tudo que eu quero falar na academia. Muito bom. Agora me fala o seguinte, como é que eu falo o clássico? Terminei. Ou seja, tô ali, quando eu faço... Acabo ali, o cara vem e pergunta, quantas séries faltam pra você? Aí eu falo, terminei. Como é que fala em alemão, terminei? Eu acho que essa aí a maioria vai saber responder, né? Se vocês não souberem responder isso, vocês, olha lá, vou puxar a orelha de vocês. E como é que fala em alemão, terminei? Como é que fala em alemão, terminei? Tô esperando. Ninguém sabe como é que fala terminei em alemão? Não é possível. O nosso próximo contexto, a próxima dúvida que vocês tiveram comigo foi a seguinte. Cláudia respondeu, Eunice também, Queiroz. Vamos lá. Ó, as 3 primeiras respostas estão corretas, né? Fertig, né? Genau, ich bin fertig. Ich bin fertig ou fertig, beleza? Tranquilo.
Agora, ó, a manta não é com o verbo haben, né? Não é ich habe fertig, mas ich bin fertig. A Rickors, Germany, falou ich bin schon fertig. Não seria sem umlaut. Se você quiser falar eu já terminei, seria schon. Ich bin schon fertig. Aí você colocou umlaut. Beatriz respondeu, ich bin fertig. Correto. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Para quem tá vendo depois, né, que tem muita gente que acompanha depois, é essa frase aqui. Ich bin fertig. Terminei. Agora imagine só. Você tá na beira de um lago. Você tá na beira de um lago, sozinha, um dia ensolarado, 30 graus, um livro na mão, um fone também ouvindo uma musiquinha leve, relaxante, debaixo de uma árvore ali fazendo sombra, um vento refrescante, 30 graus, solzão, um monte de gente ali e tal, na beira de um lago lindo, você lendo, ouvindo musiquinha e tal, não sei o quê. Você tá sozinha, aí você fala, porra, velho, calor agora tá miserável, eu quero dar um tibum. Quero dar um tibum. Aí você olha pro lado, tem uma senhora ali, uma mãe que já é senhora, com o marido e tal, aparentemente confiáveis, e aí você quer pedir pra ela dar uma olhadinha nas suas coisas. Como é que você vai falar isso em alemão? Ah, Ravile, eu não sei falar, mas eu uso mímica. Porra, velho. Até quando você vai ficar usando mímica? Pra uma situação dessa, usar mímica, imagine só. Ficar apontando para suas coisas, apontando pro lago, olha pra eles, aí se eles não entenderem, você vai ter que ficar, né, igual um orangotango ali, apontando para suas coisas, apontando pro lago, não sei o quê. Pelo amor de Deus, velho. Aprende essas frases que vocês precisam. Como é que você falaria? Você pode dar uma olhadinha nas minhas coisas? Você pode dar uma olhadinha nas minhas coisas? Essa frase é importante. Ou até se você está com uma amiga nativa, tá? Você está com uma amiga nativa, vocês estão ali na estação central, você está com uma mala, uma mochila, uma mala, vocês vão viajar juntas e tal, não sei o quê. Chega ali na estação central, você fala, eita, tô apertada pra caramba e tal. Levar essa minha mala pro banheiro ali vai ficar apertada pra entrar na cabinezinha, não vai dar. Eu quero que minha amiga olhe pelo menos minha mala. E aí? Se não souber falar, vai ficar de novo. Mímica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, fala em alemão bonitinho. Você pode dar uma olhadinha nas minhas coisas? Eu vou mostrar pra vocês algumas possibilidades, tá? Com alguns verbos e tal. Queiroz, Alu, Queiroz, Gegeu, vamos lá. O pessoal tá comentando aí. Können Sie meine Sachen sehen? Não, tá errado. Mas tá errado, mas eu acho que eles iam entender de alguma forma, né? Ainda mais no contexto, apontando ali, ia passar batido. Queiroz, kannst du auf meine Sache aufpassen? Velho, tá 99% certo. Tem só um detalhezinho pra você consertar. Mas daria, tá? É porque você botou, né? Você pode tomar conta da minha coisa, porque na verdade seria ideal colocar Sachen no plural, tá, Queiroz? Gegeu. Können Sie bitte ein Augen auf meinen Sachen aufpassen? Gegeu capoeira também, isso aí passaria batido, tá? Passaria batido que eu digo assim, as pessoas iam entender você. Tá com erro de declinação, um erro ali, outro aqui, mas as pessoas iam entender. Gegeu, fica aí que eu vou mostrar essa mesma frase que você colocou, eu vou mostrar e vou explicar como é que ela deveria ser, eu vou explicar o porquê que ela deveria ser de tal forma, beleza? Você vai entender na hora. Matos. Schauen Sie sich bitte meine Sachen an. Não, mas aí ficaria no imperativo assim. Schauen Sie bitte meine Sachen an. Não usaria o imperativo, não. Eu usaria uma pergunta mesmo no conjuntivo, né? O senhor poderia, a senhora poderia. Gegeu já corrigiu uma coisa ali, né? Ein Auge já fez uma correção. Lipinha colocou das bitte, danke. DASS? De jeito nenhum, não daria.
Mas claro, a pronúncia acaba sendo a mesma, né? Mas seria DAS, tá? Se você quiser falar isso, das, bitte, e ficar apontando para um lado e para o outro, né? Não sei se iam te entender não, talvez sim, talvez não. Könnt ihr euch bitte meine Sachen ansehen? Ui, por que o ia tá maiúsculo? Können Sie bitte meine Tasche incompleto? Vamos lá. Então vamos lá. Obrigado pela contribuição. É assim que se aprende mesmo, né? Contribuindo não. Participando. Se aprende melhor. Vamos lá para a primeira frase que você pode usar, tá? Vai ter algumas possibilidades. Primeira possibilidade é essa aqui, ó. Ah, velho, por que você está usando do? Não tem que usar do não, tá? Do seria se fosse com uma amiga e tal. Se fosse com senhores, você usaria können Sie ou no conjuntivo, né? Könnten, botando um Tzinho. Könnten Sie. O senhor poderia, a senhora poderia. É como o tio Oliveira colocou, mas com S maiúsculo, né? Se fosse escrito. Mas na fala, a pronúncia é a mesma, né? Então, könnten Sie mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Ravili, mas por que você está mostrando nessa frase? Ela é um pouquinho mais difícil para mim e tal. Mas é porque eu quero que você aprenda a expressão einen Blick auf etwas werfen, que é como se fosse jogar um olhar em alguma coisa. Então, jogar o olhar em alguma... que é o nosso dar uma olhadinha, saca? Então, eu quis trazer isso porque é importante que vocês aprendam essas expressões alemãs, né? Que uma das coisas que eu adoro é trazer expressões, né? Então, kannst du, se for um amigo ou amiga, se não for, könnten. Könnten Sie mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Werfen tem o sentido de jogar, né? Jogar um olhar. Mas você não vai traduzir assim não, tá? Você vai traduzir livremente para... Você pode dar uma olhadinha nas minhas coisas? Beleza. O próximo exemplo tem a ver com o que o Gegeu colocou aí nos comentários. Vamos lá. Tem a ver com ein Auge. Olha que interessante. Então é ein Auge auf etwas haben. Então, ó, kannst du bitte ein Auge auf meine Sachen? Sachen tá no plural, tá? Por isso tá com N aqui. Agora pro Gegeu. Gegeu deve estar aí ainda, né? Então, kannst du bitte ein Auge, ele tinha corrigido, auf meine Sachen, minhas coisas, Sachen no plural, e o verbo haben. Né? Que tipo é ter um olho, a gente fala bater um olho, né? Bater um olho. No caso alemão, se for uma tradução ao pé da letra, ter um olho em cima de alguma coisa. Kannst du bitte ein Auge auf meine Sachen haben? Tá? Ravili, sabe qual é o problema? Tu até me ensina isso aí, me mostra, eu aprendo, só que depois eu esqueço. Mas tu esquece porque tu não coloca no Anki, tu não usa a ferramenta de memorização. Enquanto tu não usar a ferramenta de memorização, se tu tiver no estudo só passivo, eu vejo muito vídeo, eu vejo muita aula, mas meu alemão ainda é muito pobre, eu não consigo lembrar, meu Deus do céu, eu tenho um problema de memorização. Não tem problema de memorização, não está estudando corretamente. Só não está estudando corretamente. Tem que entrar isso na sua cabeça para você não ficar se culpando à toa. Porque é muito mais importante você ser realista. Beleza, eu estou vendo muito vídeo em alemão, estou tendo aula, não estou memorizando, não estou usando o idioma, não estou conseguindo falar as coisas. Ah, já sei. É porque eu não estou estudando da maneira correta. Pelo menos é importante você ter essa clareza para não ficar achando que você tem algum problema mental. Tem um problema de memória. Todo mundo hoje em dia acha que tem problema de memória quando está aprendendo o idioma. Não tem problema de memória. Está estudando errado. Vamos lá. Qual é a próxima? A próxima é que você pode... Oxente, deixa eu ver um negócio aqui. Não, tem um exemplo anterior. Ah, agora sim. É que para mim tá ao contrário aqui, né? Eu só consigo ler quando tá na tela. Ó, kannst du kurz, essa é bem legal, ó. Você agora usando o verbo aufpassen, acho que alguma pessoa usou aí, né? Acho que Queiroz usou. Kannst du kurz, vou explicar o kurz daqui a pouco, qual é o sentido que ele dá, tá? Então, kannst du kurz auf meine Sachen aufpassen? Olha que interessante. Você pode, aqui, o kurz tem o sentido de rapidinho. Sabe quando a gente fala em português assim? Pô, você pode ficar de olho nas minhas coisas rapidinho, ou você pode prestar atenção, aqui é prestar atenção, tá? Tá do verbo aufpassen. Você pode prestar atenção nas minhas coisas rapidinho? Sabe esse rapidinho que a gente coloca em português?
Dá para fazer a mesma coisa em alemão, usando a palavra kurz. Kurz. Kannst du kurz auf meine Sachen aufpassen? Essa é uma frase bem legal, tá? Um verbo muito comum. Inclusive, esse verbo aqui ele é muito comum também para você se despede da pessoa e fala assim, pass auf dich auf. Né? Ou seja, te cuida, pass auf dich auf. Quem nunca ouviu isso, né? Acho que quem está acostumado com o idioma aqui já ouviu. Pass auf dich auf. É o verbo aufpassen. Aufpassen, auf. Prestar atenção em. Pede a preposição auf, né? Então, kannst du kurz auf meine Sachen aufpassen? Você pode prestar atenção nas minhas coisas kurz, rapidinho? Beleza. Agora, olha que interessante. No lugar, ó, a gente vai usar a mesma frase. Presta atenção nessa frase aí. Leia mais uma vez aí. A gente vai usar exatamente a mesma frase, a mesma preposição, só que a gente vai tirar esse verbo aqui e colocar um outro, porque também é possível fazer isso. Inclusive é o que a Aparecida colocou agora aí como pergunta, né? Meine Sachen achten. Mesma pergunta, mesma preposição auf, a gente vai trocar o verbo aufpassen e colocar o verbo achten e vai ter o mesmo sentido de prestar atenção. Kannst du kurz auf meine Sachen achten? Você já precisou, você pode prestar atenção nas minhas coisas rapidinho? Pegou? Então, o que é que a gente fez aqui? A gente revisou o que foi postado nos últimos 7 dias de vídeos curtos, só que aqui nessa aula eu tenho a oportunidade de detalhar mais para você. Você que chegou do início, chegou no começo, está aqui até agora, parabéns para você. Você está engajada, querendo aprender alemão e querendo aprender de forma mais profunda. Quem tem preguiça, só fica vendo um videozinho curto, ou entra aqui na live só para olhar assim 1 minuto e sai fora, não está aprendendo de uma maneira efetiva. Você vai aprender de uma maneira efetiva quando você realmente não tiver preguiça de entrar em conteúdo mais profundo, para entender nuances, para receber uma explicação mais completa. Eu recebo muita pergunta ampla, né, que hoje eu recebi nos stories assim, poxa, explica aí conjugação de verbo em alemão. Caramba, explica aí conjugação de verbo em alemão? Que pergunta ampla é essa, Jesus? Não tem como responder isso em um stories ali. Explica a conjugação de verbo alemão. Não sei se a pessoa queria todas as conjugações dos verbos alemães, como é que tudo funciona, né, em todos os tempos verbais e modos e etc. Não tem como. Tem que ter aula disso. Entende? Então, nem toda dúvida que você tem, ela consegue ser explicada em 1 minuto. Tem dúvida que você tem que ela é explicada em 1 hora. Tem dúvida que você tem que ela é explicada em 7 aulas. Tem dúvidas que você tem que nem agora, ó. Vamos lá. A Manta repetiu o verbo achten. Porque quando eu escuto é parecido com o número 8. Não, é diferente. É diferente. O número 8, ele vai terminar antes. Olha o número 8. Acht. Sacou? Acht. Parou antes, parou no T, ó. Acht. Acht. Olha esse verbo aí, ó. Se você quiser falar tudo bonitinho e tal, é achten. Achten. Não tem o EN depois? Então, achten. Achten. O número 8 para antes, para no T. É um T mudo. Acht. Acht. Percebeu a diferença? Agora, se você quiser ter uma pronúncia mais nativa, como eles falam, pega o bizu aí, ó. Essa é uma regra, tá? Regra de pronúncia. Pega o bizu. A esmagadora maioria das palavras alemãs que terminam com EN, quando eles pronunciam, eles engolem a letra E. Tanto é que criança alemã, uma criança, ela aprende primeiro a escrever ou ela aprende primeiro a falar? Imagina uma criança alemã. Ela nasce e tá ali, pequenininha, 1 ano, 2 anos. Ela começa a escrever primeiro ou ela começa a falar primeiro? Falar, não é? Beleza. Sabe qual é um erro comum de criança alemã?
Ó, como é que é bom dia em alemão? É o que eu coloquei por último. Guten Morgen. Se você falar bonitinho, inclusive com a letra E, fica guten. Guten Morgen. Beleza. Como é que o nativo fala no dia a dia? Você já deve ter percebido. Engole a letra E. Então fica TN, que para nós é um pouquinho estranho isso, mas depois que você pega o macete, você fala Guten. Guten Morgen, Guten Morgen. Você deve ter ouvido isso já várias vezes. E você inclusive deve ter, caramba, a pronúncia não é Guten Morgen. Guten Morgen, engolindo. Guten Morgen. Sabe o que a criança faz na escola, quando está aprendendo? Não todas, mas muitas. Está aprendendo a escrever, bom dia, olha como é que escreve. Eu falo porque eu já vi isso acontecer e nativos já me falaram isso também. Professora de jardim de infância e tal já me falou essas coisas. Ó, olha que interessante, gente. Imagine só uma criança escrevendo, uma criança alemã nativa, escrevendo bom dia e escrever assim, ó, como eu coloquei na tela aí por último. Em vez de colocar a letra E, elimina a letra E, fica TN no final. Guten Morgen. Por que ela escreve assim? Ela ouve assim. Na cabeça dela não tem a letra E. Desde bebezinha ela tá ouvindo. Guten Morgen, Guten Morgen. Ouvindo isso, falando assim, ela vai escrever assim. Da mesma forma, você, por exemplo, quando está falando em português, se você for respeitar como você fala a palavra muito, eu acho que talvez esse não seja um erro típico de uma criança brasileira, não. Pelo menos eu não sei dizer. Mas se você for, imagine só, você é brasileira, aí bebezinha nasceu, né? Aí começou a ouvir português, primeiro, antes de escrever. Como é que você ouve a palavra muito? Como é que você ouve a palavra muito? Você ouve ela assim, ó. Você ouve e fala assim, ó. Você ouve assim, ó. Moon. Depois você ouve moon. Depois você fala in. Moon, in. Moon, in. Show. Ah, exatamente. Vou escrever assim primeiro. Cadê o diacho da... Aqui, encontrei. Moon, in. E no final você faz tu. Olha como é que você fala a palavra muito. Vou até fixar, porque isso é muito engraçado, velho. Vou até fixar, porque isso é engraçado. A gente fala assim. Muito. Muito. Fala em voz alta pra você ver se você não fala assim. Muito. 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 Agora, olha como é que você escreve. E, to. Tipo, pensa na vaca aí. E, to. Escreve assim, velho. Como é que pode, né? Você escreve de uma forma, fala de outra. Escreve muito. 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 Mas você fala muito. Você acha que eu estou viajando na maionese ou faz sentido para você? E aí? Não sei se eu já falei para vocês, mas eu estudei letras, né? Lá no interior da Bahia, na cidade onde eu nasci, tem uma universidade estadual chamada UESB. E aí eu estudei letras nessa universidade, exatamente, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, exato. E aí o que acontece? Tinha uma matéria lá que era linguística. E essa matéria era muito interessante porque eu tive umas explicações nessa época sobre... Você não deve ter preconceito sobre como alguém se comunica ou escreve, sabia? Por quê? Porque quando você pega uma pessoa ali da roça, da Bahia, né, que está na roça e tal, e ela está se comunicando, tem um signo sonoro que eles entendem, que está rolando uma comunicação ali e faz sentido para todo mundo. E aí, por mais que não esteja dentro da norma da língua, né, do português normativo é um conjunto de regras dizendo que
não pode escrever assim, não pode falar de tal jeito. Só que, na verdade, o idioma é algo muito mais pulsante, muito mais dinâmico do que as regras que estão estabelecidas. Muitas regras que são estabelecidas de ortografia, de como é que você escreve, de como é que se deve falar, eu entendo a função disso, obviamente, para unificar uma escrita, unificar leitura, né, produção de conteúdo, isso é óbvio, beleza. Só que todo idioma ele é pulsante. Vai se modificando numa velocidade muito maior do que o estabelecimento das regras, que vem depois, inclusive. E aí, quando você está ali no interior de Minas Gerais, o mineiro fala muito errado. O pessoal da roça, né, em relação à gramática normativa, né, errado entre aspas. E aí eu achei massa ter estudado isso em linguística, porque, na verdade, a teoria ali na época, a discussão ali na sala de aula era: ninguém fala errado. Ninguém fala errado. Tá rolando comunicação e beleza, é isso aqui. Tá, isso aqui dá certo. Então, quando a pessoa ela escreve da forma que ela fala, por exemplo, não tem erro, não tá errado. Ela tá escrevendo como ela tá falando. Saca? Agora, beleza, tá errado em comparação com a gramática normativa. Às vezes você pode ter um preconceito, você vai ficar com um cara e o cara escreve a gente junto. Quando ele quer falar no sentido de nós, né? Ele escreve a gente junto. Aí você é mais purista e tal, já olha e fala assim: eu não vou ficar com esse cara não, burrão, escrevendo a gente junto, sendo que ele, nesse contexto é separado e tal. Eu acho que... Só que eu também te entendo um pouco, porque às vezes isso pode mostrar um pouquinho que... Pode mostrar primeiro que a pessoa ela não teve uma boa base educacional, não prestou atenção nisso, mas também pode mostrar que é uma pessoa que é preguiçosa. Não gosta de ler, não gosta de se desenvolver e tal. Então pode mostrar muita coisa. Mas eu evito julgar, gosto de conhecer ali a pessoa, ver e tal. Né? Nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, nem todo mundo tem a mesma personalidade, a mesma coragem, ou disciplina, ou foca em uma coisa específica. Né? Às vezes a pessoa é boa em outra coisa que você não é bom. Vamos lá, já mudou de assunto, né? Vamos encerrar essa live. Tem que trabalhar em outras coisas agora. Eu sempre me embolo quando a frase tem dois verbos e precisa que um verbo tenha que ir para o final da frase. Você se embola ainda. Você teve explicação clara sobre essas coisas? Mas por que você se embola? Percebe? Me dá curiosidade de saber. Eu, como professor, fico curioso para saber, que me dá vontade já de esclarecer sua dúvida, mas agora não vai ser o momento. Beatriz, eu sou mineira e falava de conta, ao invés de dei conta. Ah, tá. Acontece. Acontece. Com certeza eu falava muita coisa. Ainda falo coisa errada, né? Todo mundo fala coisa errada. Não lembro agora assim uma coisa que eu erro bastante em português. Agora eu não lembro, não. Mas... crase bate dúvida, né? Às vezes você fica assim: pô, essa expressão aqui tem crase ou não tem? Aí tem que consultar na internet isso, com uma certa frequência. Ou então ler a regra de crase, sabe? Você lê, aí depois de uma semana você esquece. Você lê de novo, depois esquece. Crase acompanha substantivo feminino e tal. Aí depois eu vou esquecendo. Vili, você acabou de falar que a gente não dá pra não esquecer as coisas em alemão se a gente usar técnica. Eu sei, eu poderia usar técnica com crase, mas eu não quero usar com crase. Eu já falo português, não tô nem aí. Eu não quero melhorar muito meu português. Eu não tô ligando pra isso mais. Já comunico com vocês aqui, tá bom demais. Não tô dando aula de português. Inclusive eu sei muito mais alemão do que português em relação à gramática e tal. Tem expressão até que eu sei em alemão, mas não sei em português. O pessoal tira sarro de mim porque eu falo leite. Você deve ser do sul, aí você fala leite quente, dente. Eu acho engraçado. Eu conheci uma menina do sul, ela às vezes entra na live aqui, acho que ela não tá agora na live não, mas ela fala um negócio engraçado. Ela falava assim: coisa arada. Não sei o que lá, coisa arada. Eu nunca tinha ouvido isso em português, mas faz sentido, né? Coisa arada, um monte de coisa, sei lá. Ela não sei o que lá, não sei o que lá, e coisa arada. Não, ela não falava no sentido de um monte de coisa, não. Ela falava no sentido de e tal, e etc. Ela não sei o que lá, não sei o que lá, e coisa arada. Aí eu, coisa arada? Aí rachava de rir. Gente, né, eu sou nascido e criado na Bahia, eu mudei pra BH, né?
BH, eu fui estudar Direito em BH. Rapaz, na faculdade, coisa arada. O Bruno também é do Sul? Velho, na faculdade, eu baiano ali, original mesmo, fui morar em Minas, BH. Na faculdade, as pessoas não entendiam várias gírias que eu falava, várias. E ficavam me zoando, o grupo, sabe o grupinho ali, da galera da sala, dos homens e tal, primeiro semestre, primeira semana de aula, eu me comunicando, a galera me zoando, porque eu falava algumas coisas e a galera não conseguia entender. Minha cabeça começou a dar um nó. Porque foi ali que eu falei, caralho, claro que é isso. Hoje eu olho pra trás e vejo que isso é óbvio. Cada estado tem suas gírias, suas coisas e tal. E hoje com Instagram e tal, você vê vídeos explicando gíria do Sul, gíria não sei da onde e tal. Acho que essa nova geração tá mais habituada com isso. Mas lá, na época, não tinha Instagram. E eu não sabia exatamente as gírias mineiras, eu só sabia que mineiro engole o final das palavras, falava uai e comia muito pão de queijo. Era o que eu sabia, assim. E falava uai, até o nó eu não sabia que o mineiro falava, o tal do nó, nu, não sabia disso, né? Mudei pra lá falando um monte de gíria baiana, galera não entendia. Eu falava caralho e tal. E aí eu tive que começar a falar gíria do mineiro pra eles me entenderem, velho. Porra, fiquei agoniado com isso. Sou de São Paulo também, falo coisa arada. Olha a Isabela entrou agora? Tá sumida? Dani, eu também conheço mais em alemão que em português. Tem palavras que eu esqueci em português. E eu sei mais gramática em alemão do que em português. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo, né, algumas coisas. Galera, mas é isso. Beijão pra vocês. Bom final de semana e até a próxima live, segunda-feira, às 20 horas.